Olha só, continua internado na UTI em estado grave o homem que colocou fogo na casa da ex-mulher na frente dos filhos no Boqueirão, aqui em Curitiba. De acordo com o advogado de defesa, ele ainda corre risco de morte. Valdevir Ferreira dos Santos, de 55 anos, o homem que ateou fogo em casa e ameaçou por mais de um mês a companheira por não aceitar o fim do relacionamento, pode ficar sem as mãos por conta das queimaduras que sofreu. Ele segue internado em um hospital de Curitiba e chegou a gravar um vídeo onde afirma que a Claudete, com quem conviveu por vários anos, é quem incitou que ele tirasse a própria vida naquela noite. As outras vezes que eu falava, ela falou, quer se matar, se mata. Até tinha uma corda pendurada. Que ela deixou? Ela que deixou a corda pro senhor? A Claudete já deu depoimentos à polícia, contou tudo o que aconteceu na casa antes do Valdevir resolver atear fogo em tudo e quase matar ela e os filhos também. Para a Claudete, algo que ela nunca imaginou que fosse acontecer e o medo que o Valdevir, em algum momento, tente concretizar o que começou. Não acredita que o amor acabou por ter acabado mesmo. Ele acha que tem outro motivo, né? Ele acha que eu tinha outra pessoa na vida. Essas foram as últimas mensagens que o Valdevir mandou para a Claudete antes de colocar fogo em tudo. Ele diz que os dois morreriam queimados. Eu e você vai queimar o inferno e com gosto ainda. Pode ser que nós se queimamos junto. Já que você acha que é só ir embora, me deixar aí depois de tudo que você fez, vai ter troco, se prepara. Não vou medir as consequências, não vou medir nada. Na única entrevista que o Valdevir deu a uma emissora de TV, antes de ser internado e ter expedido o mandado de prisão preventiva, deu a versão dele. Ele confessou que não aceitava o fim do relacionamento, mas disse que o fogo foi um acidente. Cheguei lá no quarto e falei para ela, você não vai me dar mais uma chance mesmo, né? Que ela olhou de novo, disse que não. Eu falei, bom, então vou te deixar uma lembrança para você, a lembrar. Quando o teu filho perguntar de mim. Aí foi aonde que eu peguei e joguei a gasolina em mim. E foi aonde que eu fiquei brincando com o isqueiro. Só que o quarto já estava encharcado de gasolina. E quando eu fiz aquilo ali, eu só senti que o negócio explodiu. Logo depois da entrevista, foi levado para a delegacia onde prestou depoimento. E em seguida, foi para o hospital, pois estava com queimaduras graves pelo corpo. O seu Valdevir ainda continua num estado muito grave. Ele permanece na UTI, precisando de tratamentos intensivos logo então. E ainda corre risco de morte e também de amputação da mão, qual foi muito lesionada pelo fogo mesmo. O advogado do Valdevir reafirma que o cliente jamais tentou matar a Claudete e que ela estava fora da casa quando ele ateou fogo no próprio corpo. Não podemos aceitar nem acatar qualquer acusação de homicídio ou de feminicídio, principalmente pelo fato de que nem juntos estavam quando ele ateia fogo sobre o próprio corpo. Sendo a consequência disso, ele está na UTI, em estado grave, podendo inclusive perder a vida nos próximos dias, e ela não teve nenhum tipo de queimadura no corpo. Já o advogado da Claudete fala que isso é apenas desculpa do Valdevir e que tudo aponta para o crime que ele queria cometer e não deixar testemunhas. Atitudes que ele toma, como jogar fogo na esposa, explodir a casa com fogo, perseguir a Claudete depois que ela sai da casa, se libera dele, ele tenta perseguir. Mensagens para o filho em dias antecedentes, dizendo que ia fazer uma besteira. São atitudes incompatíveis de quem agora está se dizendo aí, enfim, somente o autor de um suposto suicídio tentado. Isso não existe. O inquérito ainda está em andamento e não há prazo para ser concluído. A única certeza, por enquanto, é que quando o Valdevir se recuperar, será preso. Tem o trauma, né, de tudo que a gente passou. Estamos, como diz, superando tudo, tentando superar tudo que aconteceu. E tenho receio ainda dele. O homem continua internado e a doutora Márcia, eu quero perguntar o seguinte para a senhora. A gente vê aí pela reportagem um homem abalado emocionalmente, né? Que de certa forma confessou a intenção que tinha, uma família destruída e ele correndo o risco de perder as mãos e também até a própria vida. Acaba tendo um drama humano aí. Mas não podemos esquecer que ele deu origem a isso. Ele parece assim que o quarto todo estava encharcado. Ou seja, não foi uma coisa de momento.
Foi algo que aconteceu em bastante tempo naquele dia, e tem as ameaças anteriores, né, que ela estava sofrendo, que ele estava informando que ele ia atear fogo nele e nela. Então fica muito tranquilo agora ele dizer não, que ele tentou se matar. Destruindo tudo, correndo risco não só ela, mas também os filhos, né? A mulher, inclusive, teve que deixar Curitiba, né? Deixou a cidade, né, com medo dele, né? Ela já tinha um histórico que ela estaria se mudando de um lugar para o outro anteriormente, por medo dele. E não me pareceu, assim, que ele esteja arrependido do que ele fez contra ela, mas sim da consequência contra ele. Pois é, a Delegacia da Mulher continua investigando esse caso, né, doutor? Sim, sim. Eles, dentro da Delegacia da Mulher, vão formar as provas, ou seja, perícia no local, exames de lesões, buscar outras informações de outras testemunhas também, para que isso chegue depois ao tribunal do júri, né? Doutora, a senhora foi coordenadora, inclusive, das Delegacias da Mulher no estado do Paraná, né? Durante muito tempo, tem experiência. Como é que se leva esse processo? Qual a visão da senhora agora? A senhora sendo a delegada do caso. Ah, sim. Primeiro, manutenção dele preso, né? Porque não acredito que ele, por si só, deixe de tentar novamente. Talvez ele esteja impedido por outra coisa, mas é possível que ele tente novamente. Porque nesse momento ele sente que perdeu o objeto dele, né? Ele não trata mais, o homem nesse momento não está tratando a mulher como uma pessoa, e sim como um objeto. E perdendo isso, eu já vi, infelizmente, participei de algumas situações em que, se não conseguiu da primeira vez, tentou uma segunda. Então, inicialmente, ele tem que ficar realmente preso, né? Se eu estivesse na condição do delegado do caso, faria o possível para que isso acontecesse e aceleraria o máximo possível para que o julgamento não fosse tão extenso assim. Até porque ele já é uma pessoa de um pouquinho mais de idade, né? Então, tem que manter ele detido. Tá certo, doutora Márcia.